história da vitória que nos fica na memória pela sua lealdade. Passei na rua de Jesus, desta linda Santa Cruz que nos fala de saudade. E seguindo mais a norte vai mantendo o mesmo porte a bela Santa Luzia. E já nas lajes fui entrando e fui logo admirando esta grande freguesia. Na Vila Nova quis cantar a minha trova no seu largo principal. Passei por matas e madeiras, de água às 4 ribeiras, de beleza natural. Nos biscoitos fui ao vinho e antes de falar sozinho fui seguindo para os altares. E quando entrava no raminho até as flores do caminho falavam desses lugares. Da serreta sentei-me numa banqueta da mata despoluída e da frescura das palmeiras passei às 12 ribeiras, bela e bem reconstruída. Santa Bárbara fica ao lado e andando mais um bocado vejo as 5 ribeiras. E ao descer a São Mateus haverá por lá, meu Deus, umas lapas nas marisqueiras. Canal 10 e o programa Gente da Nossa Gente veio até Terlóquia, até a residência do casal Hélio e Ângela Couto, para mais uma edição. Vamos naturalmente fazer uma viagem retrospectiva da vida do nosso convidado. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Álvaro. Boa tarde, Dona Ângela. Boa tarde, Sr. Álvaro. Obrigado por ter vindo até a nossa casa. São muito bem-vindos. Também Dona Odília. E estamos muito contentes porque estão aqui na nossa casa. Muito obrigada por ter acedido ao nosso convite. Sr. Hélio, emigrou muito novo para o Brasil, não? Quase 10 anos. Portanto, fui para o Brasil em agosto e fazia 10 anos em novembro. Portanto, foi na companhia dos pais. É na companhia dos pais, exatamente. Foi difícil, portanto, há 10 anos, já ia para a escola primária. Foi difícil, portanto, a adaptação ao Brasil, um país com outra amplitude. Foi difícil, no começo foi muito difícil. Tivemos lá 9 anos. Bom, eu tinha já a terceira classe completa, na terceira, antes de ir para o Brasil. E depois, não sei porquê, mas eu era uma pessoa assim mais ou menos envergonhada. Até lá na terceira, a professora da nossa escola queria que eu declarasse um poema lá na Casa do Povo. Disse para a minha mãe: ei, a mãe diga lá para a professora que eu não quero declarar poema nenhum. E portanto, eu aprendia facilmente na escola, graças a Deus, mas eu pensei cá comigo, eu vou dizer para os meus pais, não quero ir para a escola já. Já no navio dizia, nós pegamos o navio que saiu da terceira para Lisboa primeiro, não sei se foi o Carvalho Araújo, se foi o Lima. Sei que Quanto foi tempo demorou a viagem? 5 dias de viagem. E pá, passei mal, foi terrível, foi terrível. E depois nós estávamos, é claro, também não havia assim grandes quantias, parece que naquele tempo a pessoa que não podia pagar lá em cima, nos quartos mais altos. Portanto, o meu pai e eu, o meu irmão, nós fomos separados.
da minha mãe com a minha irmã. Estavam separados, só nos juntavas para as refeições ou quando havia um tempo livre, pá, mas eu passei tanto mal que mal saía do quarto. De qualquer forma, no Brasil, depois, as pessoas lá com quem nós convivemos depois de uns tempos, até meu tio, que era o irmão da minha mãe, é que fez a carta de chamada, porque nós pensámos vir para os Estados Unidos, mas a migração não estava, enfim, a corresponder naquele tempo. Nem Canadá, nem Estados Unidos, nem Austrália, Quantos anos nada. esteve no Brasil? 9 anos. 9 anos. Quase completos. Quando é que se abriu uma janela de oportunidade para vir para os Estados Unidos? Foi mais ou menos em 1965, havia assim um boato, assim um zum que parece que a migração ia a vir através dos Açores, que nós tivemos conhecimentos, não é? E então começamos também, é claro. Mas é engraçado que nós parecíamos que no Brasil era mais difícil vir para os Estados Unidos que dos Açores. E a pessoa que chamou a gente foi a minha tia Carolina. Todos, chamou os irmãos todos. Já tinha aqui a Guilmar, portanto chamou mais 7. Então, mas é engraçado uma coisa, agora um pouco antes. Nos fins do século, portanto, 19 seria assim, não é? 1800 e tal. Yeah. O meu avô, do lado da minha mãe, esteve aqui nos Estados Unidos. E também do lado do meu pai, mas ninguém pensou em levar papéis americanos nem nada. Portanto, alguns que nós tivemos conhecimento de algumas pessoas que vieram aqui, de São Jorge, da Terceira, tinham levado papéis. Portanto, os filhos vieram muito mais cedo. A qualquer época podiam vir, a qualquer hora. Mas não, tivemos a esperar. E viemos para os Estados Unidos em 1966. Finalmente, depois de tantas papeladas. Engraçado que no Brasil eu tinha mais ou menos, talvez que eu tinha 18 anos, quase 18 anos, eu queria fazer a papelada toda e aquelas agências de viagem, o departamento todos que era necessário, imposto de renda, os doutores para visitar por causa das vacinas, aquelas coisas todas, e a gente chegava num departamento lá do governo especialmente, queria falar com o senhor, tinha aqui uns documentos, se ele podia verificar e assinar e tudo, e ele dizia, olha, não está agora não está. Eu tenho que vir outro dia. E da cidade até. Não era muito longe, a gente pensa que era muito longe, não era muito longe. Aí talvez 10, 15 quilómetros. Eu morava da cidade de São Paulo. E então falei com a agente de viagens. Ei, isto está um problema, a gente quer ir. Senhora, o senhor devia ter falado comigo já. Tu levas os documentos para o doutor assinar, lá a pessoa que tem que assinar. E tu levas um daqueles, chamam-se paperclip, agora não digo como em português como é a palavra. E tu colocas uma nota de uns tantos cruzeiros lá, não é? E pões pelota por baixo e levas o papel. Lá quando a pessoa... Lá diz o velho adágio, quem não tem padrinho não se vai. Exatamente. E tu, quando falas com a pessoa, só podia dar um jeitinho, pois já aqui 10 vezes, e mostrei assim, o camarada, olha, passa daqui a meia hora que está pronto. E tá. Olha, resolveu e estava pronto, está vendo? É pena. Aqui nos Estados Unidos não tem esse problema. Eu lembro um dia o consulado americano e dizia lá mesmo, não aceitamos, portanto, ofertas para nada, subjugos, nada. Aqui tem que ser tudo de acordo com tudo legal. Falou-me há bocadinho em São Jorge. A Dona Ângela, quando é que emigrou, veio com que idade? Eu tinha 16 anos e vim com os meus pais e os meus irmãos em 1968. Portanto, quando aqui chegou, encontrou dificuldades de adaptação ou adaptou-se facilmente? Não foi muito fácil. Uma banda foi bom, que o meu pai foi ter com os seus irmãos para Tipton e Telar. A gente demorou lá 5 anos, mas aquele primeiro ano eles queriam me pôr na escola e então os meus 3 irmãos mais novos foram para a escola baixa, que a gente diz que é a escola baixa, e queriam pôr também no grau 8. E depois o principal disse, não, ela com a idade que tem, ela vai se sentir fora do lugar, a melhor coisa é vamos pô-la no high school. E deitaram-me, foi no high school, e eu perdi-me um dia lá, e chorei tanto e disse, se eu tivesse dinheiro eu ia-me embora já hoje, nem queria estar mais aqui. Eu andava com uma nota na mão, que andava perdida, não sabia onde é que ia ir, não sabia falar, mas tinha muitas, naquela altura, naquele ano houve muita imigração por causa dos abalos, e eu tinha uma nota que já tinha várias amigas, várias moças que eram minhas amigas, então a nota dizia, chama fulana de tal, e eu sabia ter o escritório, chama fulana de tal que eu estou perdida aqui, então foi assim que eles me encontraram e foram-me levar à classe, mas aquele dia nunca mais me esqueceu. Bonito. A senhora Hélio vai para a América
E qual foi o seu primeiro trabalho? O primeiro trabalho. Vê lá, 9 anos no Brasil, nunca tinha visto vacas lá. Morávamos, portanto, 15 km até de São Paulo e, portanto, ali mais ou menos talvez 20 km do Museu do Ipiranga, onde Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. E chegamos aqui, claro, não falava inglês, tirei uma classe de inglês e uma de francês lá durante 2 anos, não era o suficiente para aprender nada. E cheguei aqui até quando as minhas tias foram buscar a gente a São Francisco. A minha avó estava aqui por acaso, o meu avô já tinha falecido. A minha avó, a mãe do meu pai, estava lá na casa delas, ali no August Road, a tia Carolina, e a tia Manuel Silvestre. E quando nós chegamos lá, era a senhora Silveira, mas era uma senhora, eu não sei se nascida aqui, já vinha de lá, era picarota, mas a fazer companhia à minha avó. E ela disse, oh Carolina, esses rapazes têm um sucate diferente. Tem um sucate diferente. Ela notou isso. E até gente, os paulistanos não têm um brasileiro muito pesado. Não tem tão pesado. E depois daí ficámos lá uns dias com ela. Veio lá uma casa que não era muito grande. E ficámos lá um dia, vamos 5 pessoas, até não apareceu um trabalho. Depois apareceu o primeiro trabalho ali há 2 semanas mais ou menos, em Oakdale, um senhor Dutra. Ele tem aqui um irmão, eu também já faleceu talvez aqui perto da minha tia, tem ali chamava-se Helmar Road, João Dutra, e a senhora José, mas ele nascido aqui, mas a senhora esteve na Guerra da Coreia. E o homem que também passou aqueles problemas de guerras e tinha assim problemas mentais que ninguém ficava a trabalhar para ele 2 semanas, um mês ou coisa parecida. Praticamente, nós ficamos talvez um mês. E o homem era chato, aparecia sempre lá e começava... Até que a minha tia Carolina conseguiu um outro trabalho, foi ela que conseguiu o trabalho. E que foi ali um daqueles Mendes, os irmãos Mendes, que era o Manuel e era o José de Santa Bárbara, e era o Alberto Mendes e o José Mendes. Estavam todos ali perto do West Main, ali perto de Crosslândia e West Main. Vim trabalhando lá 6 meses, mas era eu, meu pai e o meu irmão, os 3 ganhávamos 600, 700 dólares. Não era muito em 1966. Portanto, a minha tia conseguiu, mais dali a uns tempos, ela conseguiu um trabalho para os 3 ganharem. Nós fazíamos o trabalho todo mais depressa, mas de qualquer forma. Foi ali em frente ao Crossland Road, no Carpenter Road. Tudo isto nas vacas? Nas vacas, tudo isso nas vacas. 7, 8 anos nas vacas, depois de chegar do Brasil. Eu não tive a oportunidade de ir para a escola, o meu irmão e a minha irmã tiveram a oportunidade de ir para a escola. Eu tive que ajudar a família, para ajudar as despesas e etc. Exato. Bom, a minha ideia no Brasil era, faltava um mês para acabar a escola secundária. Ele diz lá o ginásio, no Brasil chamava ginásio. Portanto, trabalhamos naquele tempo chamava-se Limas. Limas, era uma família do Faial e do Pico. Faial e do Pico. Depois, como a família também era numerosa, o pai deles tinha falecido, portanto também quis dividir aquilo tudo pelos irmãos, que eram 7 irmãos. E o patrão antigo vendeu aquilo para os, como é que chamam, Vitórias. Fica mesmo em frente ali o Carpenter daquela leitaria que está ali antes de atravessar a ponte. Ficamos lá 7 anos mais ou menos. O meu pai ainda foi com o patrão para Waterford, aqui uma cidade aqui em cima. Esteve lá mais 2 anos. E o Hélio... Quando é que surge a oportunidade de abrir o negócio Sanders Meat and Lobster? Olha, a oportunidade surge, portanto, ainda lá na Bidaria, eu conheci uma moça da Graciosa. O meu irmão era casado com uma rapariga da Graciosa, mas uma irmã dela chamava-se Maria Lima, e ela trabalhava para o Galo. Era uma espécie de... fazia como é que se diz agora? A nenã, era uma nenã dos pequenos, dessa senhora. Umas filhas do Galo. Nana. Uma nana. E ela deu uma palavra por mim, e fui para a aplicação da manhã, fui chamada à tarde para trabalhar no Galo. Na companhia, na parte do vinho, tem a parte do vidro e a parte do vinho. Mas, como estava na leitaria há 7 anos, eu não estava bem ciente das coisas, estava meio cramazão. Quer dizer, portanto, disseram-me que eu ia trabalhar na parte da cellar, que é engarrafam o vinho, aquela coisa toda. Cellar, não pensa que é debaixo de chama, não é, é uma parte lá. Mas puseram-me foi
portanto, como é que seria a palavra? Sandblasting é, quer dizer, com aquela coisa de areia, tirar ferrugem dos tanques. ok. Em cima de um andaime, de 2 tábuas de largura, amarrado numa corda. Epá, isto aqui não é muito bom. E Isso falou, não é mas o muito senhor, seguro. eu quando fui contratado foi para trabalhar no Brasil, assim, mas agora o senhor não tem trabalho, segura. E falei mais uma vez com o patrão, olha, puseram-me a descansar ali Layoff. duas ou 3 semanas depois de falar, mas vais ir para trás depois, mas agora tem menos trabalho. E disse, ok, está bom. E foi? E não comecei para o lugar do vinho, não, mas estava sempre numa ideia, naquele tempo, portanto, o salário mínimo naquele tempo era $2,50 por hora. Exato. E o Galo pagava 3,25, mais ou Sim, menos. é. Era bom. Depois, de lá, eu fui trabalhar para o... Mas ofereceu-te outra vez o trabalho. Não foi esse, Ângela. Foi depois quando fui para o Galo Glass, quando tive o acidente do carro. Fui trabalhar para o Banquet Foods, naquele tempo, as pessoas... Estava sempre a dar. A pessoa trabalhava meses de coisa, pronto, não há mais trabalho, descansa agora, vai ficar sem trabalho 2, 3 semanas, mas voltava. O Banquet Foods era um trabalho pesado, queria puxar... para rapidíssimo lá, queria pegar aquela massa para fazer aqueles pais, que faziam aqueles pais. De qualquer maneira, olha, depois eu sempre andei, fiquei fora lá uns tempos, e disse, vou falar aqui com um senhor chinês que ficava ali no Broadway, com licença, ali perto do... ali, um West Main, logo mais abaixo uma coisinha, tinha um supermercado ali, quase em frente ali o departamento da cidade ali, que é o City Hall. Ali do departamento. Pegou fogo para casa aquela loja por ter trabalhado lá. Falei com ele, chinês, senhora, eu tenho a experiência do Brasil de cortar carne, mas aqui nunca tive oportunidade, o meu inglês também não é muito bom. Olha, eu vou-te dar uma oportunidade, ela era chinês, mas boa pessoa. E trabalhar 2 anos e meio a cortar carne. Com ele? Com ele. Ele deu uma oportunidade. E depois eu fiquei na cabeça que naquele tempo falava assim muita... sabe como é aquela coisa? Construir, por exemplo, com a terra, o dono da terra, constrói-te uma propriedade da maneira que tu queres, se claro tem crédito suficiente e isso tudo. E estava aquela ideia, olha, eu vou encontrar um lugar, mas engraçado que eu comprei uma casa pouco antes de se casar ainda, que ficava ali perto do caminho que vai ali para... O Oxim. As palavras não vêm Feira agora. da Pulga. Aquele lugar ali no East Avenue, ali tem um lugar de vender taco, trocos agora ali, a minha casa ficava ali perto. E esse senhor sabia a minha ideia. Um dia aparece-me lá em casa, tu falaste assim, gostavas de um terreno assim assado, olha, tenho uma melhor oportunidade. Tem um senhor aqui que ele quer vender o seu lugar. Naquele tempo foi $170 mil. Ainda disse, caramba, onde é que eu vou buscar esse dinheiro da entrada? Era muito dinheiro ainda naquele tempo. Hoje em dia não é, mas... Hoje em dia não. Depois, como é que eu vou fazer? Olha, vamos ver se a gente consegue dinheiros emprestados para dar o pagamento em baixo, o resto, ele até, portanto, que levou o pagamento a si próprio, ele não precisava ir através do banco nem nada. Portanto, de entrada, e consegui, meu pai tinha um pouco guardado, tinha mais um tio, um padrinho, olha, eles emprestaram e sempre conseguimos. Epá, um negócio assim que é diferente do Brasil, não é? Porque aquilo era a carne dos ranchos, não é? Que vem, e algumas até do governo, e depois tem as feiras do gado, aquelas todas, depois o pessoal que levava aquilo. Quando começou, até muitos portugueses, aquele rapaz não sabe fazer nada. Perdemos muitos clientes lá no começo, mas depois começamos ali que era 2, 3 pessoas a trabalhar. E ela não veio logo no começo, ela estava a trabalhar no Foster Farms. E depois mantivemos ali durante todos os 9 meses com o dinheiro que ela ganhava. Como é que conheceu a sua cara metade? Como é que conheci a cara metade? A cara metade conheci através de um bom, posso dizer, um retiro, mas primeiro foi, naquele tempo, nós fizemos parte da comunidade da Nossa Senhora da Assunção desde o começo, naquele tempo não se chamava isso, Nossa Senhora dos Portugueses, que foi os do Padre Ivo e o Padre Carlos, ainda chegamos a ir muita vez a Sagrado Coração, depois assim houve lá uns atritos lá com eles, com o Paulo da Vernage, fomos para a igreja dos Assírios, ali no Berkeley, e tivemos lá também uns meses, depois compramos aquela propriedade de pessoas que emprestaram dinheiro, compramos aqueles primeiros 5 hectares ali, 5 alqueires. E fizemos lá, havia lá um barracão, fizemos lá uns concertos, fizemos lá umas limpezas, aqui e tudo, e depois a ideia deles, é claro, também pediram novamente depois emprestado às pessoas se podiam emprestar para construir a igreja. E foi em 1973. E foi aí que conheceu a senhora Ângela? Não, pois aí não. O Padre Ivo começou
a ir atolar com um grupo de jovens. Nós tínhamos um grupo de jovens, tínhamos uma reunião semanal. Muitos jovens naquele tempo, muitos jovens. Reunião semanal e não sei se fazia lá abaixo que uma vez por mês ou 2 em 2 meses. Uma vez por mês. Eu fui lá, a gente tinha o nosso grupo. E iam de autocarro? Iam de autocarro? Não, a gente não tinha aquele carro ainda, autocarro antigo, tinha? Não tinha. Ainda não tinha, vocês iam era de compramos carro. um autocarro velho e consertamos aquilo tudo. Vocês iam poucos, ia 2 ou 3 com o senhor padre. Nós fomos com ele lá e depois e estava a fazer uma festinha ou teve uma missa antes do grupo de jovens. Eu estava cá em cima no coro, vejo esta moça entrar por lá dentro. Veio morar a primeira vez. Oh, eu disse, pá, que tal. Está feito. Está uma moça bonita aquela, caramba. Quem tivesse uma oportunidade. Uau! Eu disse, olha, e por acaso, dali uns tempos, pouco foi-se passando, ela vinha com uma amiga, portanto, uma amiga de Polar, estava para se casar, e o padre Carlos aqui dava reuniões de preparação para o casamento. Exato. E a Ângela acompanhava essa moça que queria se casar. E depois tivemos a oportunidade de falar 2 ou 3 vezes. Não muito, porque era muito envergonhada. Naquele tempo era muito envergonhada. Agora posso dizer que não tenho vergonha. Mas ela não era. Ela não era envergonhada. Não era envergonhada, não era. Ela tirou a vergonha. Não era envergonhada, não. Graças a Deus. E foi depois... enfim, ela vinha cá, a gente procurava se juntar uma vez ou outra. E para conversar, é claro. E um dia lá no... estávamos a Ciro ainda, ali no Berkeley. Não tinha a nossa igreja completa ainda. E tinha uma moça, muito amiga nossa, Jesuína Teixeira, é o nome dela, Jesuína Teixeira. Tem vários irmãos, tem o Honório Teixeira, Sei quem é. Associação. E tem o Antônio Carvalho, portanto, vem a ser a outra irmã dela. São 2 irmãs, eram 6 irmãos, 8 irmãos, mais ou menos, agora não me recordo bem. E ele disse, aproveita a oportunidade agora para lá estar ali com o grupo de jovens. Epá, mas é muito difícil. Então eu sou muito envergonhado. Eu sempre tomei coragem e fui lá falar com ela. Olha, assim. Isso, Declarou o seu amor. Declarei não se podia falar com ela, mas assim, mais à vontade. E ela foi logo aberta. Não, ela disse, aceitou. Ela aceitou. Mas depois, claro, fui como bom. Naquele tempo, fui falar com o pai. Difíceis. Fui falar com o pai. E o pai, e quando veio falar com o pai, qual foi a reação? A reação do pai. Olha, o pai até que não foi muito mal. Eu cheguei lá, perguntei, fui lá, até lá. Ela trabalhava para um tio. O pai trabalhava para um meu irmão. Era o Serafim e o Manuel Souza lá de Pilar. Pessoas muito conhecidas. De qualquer forma, foi lá com o pai. Então o senhor, tu vejo aqui então para lá por causa da minha filha. Pois é. Olha, mas tu não sabes o que está ali. Ela que disse. Ela que disse. Querendo dizer, era difícil de manejar. Mas ok, não há problema. A gente vai tomar conta disso com o tempo. Vai tudo com o que gostava dela, portanto, a gente vai tomar conta. E graças a Deus tudo ficou bem. Já lá vão quantos anos? 50 anos que foi, quer dizer, portanto, não conhecemos, já estamos casados há 50. Okay. E tivemos namorados e 1 ano e meio. Portanto, quase há 52 anos. Quase há 52 anos. Yes. Já fizeram as bodas de ouro. Já fizemos, graças a Deus. Fevereiro 16. Fevereiro 16. Deste ano. Fevereiro 16 de fevereiro. Dona Ângela, quando ele começou ali a lançar a isca, qual foi a sua reação? Eu tinha visto a primeira vez que eu tinha visto, por acaso nesse grupo de jovens que a gente tinha, nunca tinha prestado assim muita atenção, mas a gente estava no retiro em Sacramento, que a gente tinha vindo de Hanford e de Tipton, tínhamos vindo todos juntos e tínhamos ido para Sacramento para esse retiro. Até a irmã do seu padre Manuel, não é mais velha, a tal Filomena que o senhor estava a falar comigo há bocado, a Filomena casada com o João. Eu disse a ela, nessa altura a gente fazia o retiro, mantinham muito silêncio e a gente não podia conversar muito uns com os outros. Só a gente estava a doer no mesmo quarto e eu escrevi num papel e perguntei a ela quem era aquele jovem muito perfeito que estava ali no meio daqueles jovens, eram uns 100 e tal jovens. E ela disse-me assim, olha, ele é namorado de fulana tal. E eu disse, mas não falei com ele, não fui lá falar com ele. Mas a gente depois, quando se formos despedir para se vir embora, eu fui ao pé dele e disse assim, olha, meu nome é Ângela e o Hélio diga à sua namorada que a gente brincou juntas, a gente andava juntas quando ia à freguesia da minha avó e fui-me embora para casa. Isto foi em 1971 e quando a gente se namorou foi em 72.
o ano que eu graduei do high school naquela altura. E por acaso foi amor, quer dizer, quando ele me falou comigo, que eu tinha tido vários namorados e para mim Foi amor à primeira o vez. verdadeiro ainda não tinha aparecido. Que ele diz muita vez, ele é muito amigo de me dizer assim que tu namoraste por mim e por ti. E disse, olha, consolou-me, havia de namorar mais ainda. Porque nenhum tirou bocado nenhum. É verdade, é verdade. Mas ela disse-me assim, ei, mas não faltava pedaço nenhum. E disse, Não. graças a Deus não faltava. Quantos anos teve o Sanders Mittenlocker? 43 anos. 43 anos. Portanto, eu não sei se... Durante 43 anos, a clientela portuguesa foi aumentando. Foi aumentando, graças a Deus foi aumentando. E também americano e tudo. Nós começamos a... Bom, Qual era o tipo de trabalho que faziam lá? o outro tipo de trabalho era especialmente leitarias, porque as leitarias naquele tempo, e hoje em dia ainda tem algumas que fazem isso, mas não é tanto. Portanto, se vai lá, foi em 76, compramos em 76. A minha ideia também era... Eu tinha aquela experiência de trabalhar a cortar carne e tinha experiência de cortar no Brasil. Até lá era mais difícil porque era tudo desossado, tudo à mão. Não havia serrotes elétricos lá no Brasil. E aqui trabalhei com então no nosso chinês, chamava-se Byway Market. É um lugar pequeno, mas foi bom, aprendi bastante, ele ajudou-me bastante lá, aquele senhor. E, portanto, quando fomos para aquele trabalho, nós ficamos a saber que, enfim, as leitarias que prometem, por exemplo, olha, eu vou-te dar trabalho, vou-te dar tanto por mês e dou-te meia res, não, meia vaca, não meia res, mas muitas vezes já eram animais mais novos, às vezes alguns já eram mais velhos, e 6 em 6 meses, e portanto é o nosso trabalho. Nós recebíamos aquela carne e depois chamávamos para o cliente, saber como é que ele queria cortar a carne, e depois aquilo foi aumentando. No começo, tivemos ali umas semanas foi difícil. Bem fracas, foi difícil. Pagar as contas e tudo, tínhamos começado, até tínhamos, como disse o senhor, conseguimos já algum dinheiro emprestado para dar de entrada, e dali está lá uma semana, quebra um dos motores da arrefecer a carne e tudo, não é? E então pedi com um amigo meu até para casa, um irmão de Paulo Manuel, que é o José Sousa, e ele é que nos emprestou para consertar aquela máquina, depois pagámos, é claro, e foi pouco a pouco, enfim, fomos desenvolvendo, as pessoas ficaram a conhecer que eles faziam um trabalho bom, e na presença dela, a Ângela aqui, mas a Ângela depois da Foster Farm disse, a gente está agora, precisa de uma pessoa para embrulhar carne, que estão aqui não são assim muito boas, e é bom trabalhar connosco, agora a gente está mais ou menos, dá para fazer pagamentos e para a gente comer uma coisinha que importa. Meu pai também veio mais tarde aqui, meu pai foi depois um ano e tal, não é? Mais ou menos. Meu pai também foi uma pessoa. Mas a gente quando foi ver o açougue, a loca, ela estava cheia, o frigorífico estava cheio. E a gente entrou para lá o primeiro dia de abril, dia de Petas. A gente chega lá, estava vazia. Vazia não digo, mas tinha muito menos carne. Tinha muita pouca carne. E disse, Jesus, como é que a gente vai começar aqui para pagar contas e tudo? E disse a ele, vou continuar no Foster Farm, senão a gente não come. Porque tinha que pagar a senhora que tinha experiência, a moça que embrulhava carne. Como é que encarou este empreendimento? Porque é correr, portanto, um risco. Como é que encarou? Positivamente, acreditou que o projeto poderia vir a ser aquilo que felizmente foi? Sim, senhor. Eu tinha muitas esperanças e eu por mim, gostava muito de trabalhar com as pessoas. E eu com a cabeça não trabalhava muito, comecei a trabalhar também, mas nunca me poupei ao trabalho. E quando era para trabalhar, a gente trabalhava, começava muitas vezes às 5, 6 da manhã e a gente ia até às 10 horas da noite. A gente também não tinha filhos naquela altura. Aqueles primeiros anos a gente trabalhou ali sem ter filhos, só era a gente os dois. E a gente, as horas que podia pôr, a gente trabalhava para dentro, que era para adiantar, para ver se os clientes vinham para dentro. Mas a gente depois soube que houve mesmo pessoas portuguesas que disseram, aqueles saiotes é comprar ali e a gente não vai para lá. A gente mudaram-se, porque na altura havia a loca do Amar. Porque é que eles tinham assim tanta... Porque eram os saiotes. Naquele tempo de ver. O Sr. Álvaro nunca ouviu a história dos saiotes. O senhor não sabe até outra história para outra altura. É uma coisa complicada. Isso, saiotes, até nós viemos do Brasil, não tinha melhor conhecimento dessas coisas, de saiotes e terroristas. Isso aconteceu na minha freguesia, parece que mais uma freguesia, da terceira. Sim. A minha avó, portanto, do lado do meu pai, não era muito a favor do padre da nossa freguesia, que teve lá 60 anos. E tinha uma outra senhora
que vem a ser a que criou a minha mãe, portanto, tia da minha mãe, e outra foi como, portanto, irmã dela, que foi uma prima, filha dessa tia da minha mãe, era mais a favor aceitava as recomendações do padre, até daquilo, houve uma rixa lá na freguesia, então era os soiotes contra os terroristas. E depois chegamos aqui à América, e não se falava nisso, o meu irmão começou com essa toliça. Eu fui falar, tu não sabias que na Teixeira era assim assado. O meu irmão começa com aquela toliça, o meu irmão mais novo que eu, 3 anos, já faleceu. Mais novo que eu, 3 anos já. Começou com aquela coisa e depois, claro, via os seus padres por aqui, depois outras pessoas não gostavam muito de Zé ouvir a Nossa Senhora da Assunção dos Portugueses, aquelas coisas todas. Mas na altura não começou era... ali uma divisão. Uma divergência. Uma divergência ali. E depois isso passou, graças a Deus. Alguns falam na brincadeira às vezes, mas já são pessoas. Enfim, mas graças a Deus, Senhor Hélio, com o tempo... olhando para trás, valeu a pena? Valeu a pena, sim. Eu, claro, podia ter... eu trabalhei muitas horas, posso dizer... era sábado, muitas vezes ao domingo, por sábado. O senhor, nós também, portanto, cortávamos além de gado, de carne ou vacas ou steers, que eles chamam, portanto, é um touro que é cortado, não é? Ovelhas e cabras. Ovelhas e cabras e gado de caça, animais de caça. Portanto, a caça... Qual é a diferença, já agora, desculpe interrompê-lo, entre cortar, por exemplo, carne de vaca ou de ovelha e cortar carne de caça? De caça. Não, cortar ovelha ou mesmo cabritos, cabritos, geralmente os cabritos sempre são mais novos, não têm aquele cheiro forte. A divisão é a mesma coisa, só que são porções mais pequenas, não é? São porções mais pequenas. Aí os animais de caça também é mais ou menos igual, não é? Okay. É mais ou menos igual. Só que os animais de caça, muitos são limpos, muitos caçadores são muito limpos. Trazem, até lembro de um matador que era de Los Banos. Ele era matador, agora não me recordo o nome dele. De qualquer maneira, o rapaz que vinha para a gente, o filho desse senhor que era matador. No começo tínhamos vários, tínhamos um corvo que era Pimentel, tínhamos 2 ou 3 americanos e tínhamos esse português, mas já nascido aqui. E o rapaz vai levar um veado que ele caçou e muito limpas, lá geralmente depois de caçarem, limpam tudo na pele e aquela coisa toda e colocam num saco para não apanhar moscas e outras porcarias. E ele vai, tira o saco e fala, caramba, esqueci, tinha aqui um cabelinho ainda, esqueci. Se meu pai soubesse, ele dava uma raspaneta. Mas olha, portanto, aquilo quando compramos um lugar, cortava-se 30, 40 animais de caça, entre ursos, alces, veados, especialmente veados, e os californianos muitas vezes vão fora, vão para o Colorado, vão para o Idaho, vão para Oregon, vão para os outros estados, não só caçar aqui na Califórnia. Exato. E aquilo vai entre julho, mais ou menos, julho, com as montanhas daqui do mar, depois vai para a Serra Nevada em setembro, e vai até novembro. E os ursos, então? Os ursos? Não gostava nada de ursos. Porquê? Tinha que fazer porque é um cheiro forte. E parecia uma pessoa humana pendurada parecia como uma pessoa humana. O pescoço, os braços com os músculos, as pernas com os músculos. E cá, olha, se eu posso acreditar ou não. Com licença. Eu tive 43 anos, ofereceram-me vários pedacinhos de animais de caça, especialmente há muitos limpos, veados e alces, então, que é um animal bom, são novos. Gostamos até mousse é um pouco diferente daquele do Canadá. E caribu, também aqueles que aparecem às vezes a levar aquele carrinho de Papai Noel, que chama-se caribu do Alasca. Eu nunca quis, porque eu via tem gente, como eu digo, tem gente muito limpa, e tem gente, nossa senhora, só não imagino, vinho cheio de sangue, pois aquilo tem que ter uma maneira de tirar a pele, ele pôs a nossa mão, começa a cair o cabelo, mistura-se com o animal, e fica preso, fica por dentro, fica por fora, sujo, às vezes não levava um plástico qualquer para limpá-los e colocá-los em cima do plástico, não, vinha, arrastava-me na terra, eu vinha-me daquilo tudo, e disse, não, você não quer um bocadinho sequer para experimentar? Não, obrigado, provavelmente. Eu aceito. Mas eu aceito, dava para um empregado. Exato. Eu, para mim, não vou, mas eu dizia que aceitava, para não ficar feio, mas dava para os empregados, eles gostavam. Mas eu nunca comi, nem urso, então. Eu até dizia para alguns caçadores de ursos, nem que tu me desses $1000 cash, eu comia um bocado de urso. E dizia mesmo a eles, eu corto, tu já cortaste, trazes veados, trazes vacas e outras coisas, mas já o meu sobrinho agora não quer cortar urso nem nada. E eu trabalhava sábado e domingo, abria a porta, porque muitas vezes vão ao fim de semana, vão à sexta-feira, e às vezes estão para lá na montanha até conseguir um animal, caçar um animal. Vinham às vezes
Até que no começo era flexível, vinha abrir a porta 9, 10, 11 horas da noite. E alguns tinham coragem de me chamar. Olha, vou passar por aí mais ou menos 2, 3 da manhã. Venho de... 2, 3 da manhã? Epá, desculpa lá, meu amigo. Eu vou começar às 5h30, 6, se quiseres vir àquela hora, traga, vai para casa, descansa um pouco e vem no outro dia. E enfim, nós tivemos... O seu negócio superou todas as suas expectativas? Superou todas as expectativas. Não, uma coisa também que eu não sei se disse o senhor no começo foi, a minha ideia de também comprar negócios também, não era só pensar na gente. Eu pensava também na nossa paróquia e ajudar com aqueles churrascos que nós fazíamos, de Traitepe, aquela coisa. No começo era galinha assada, mas mudamos depois para o Traitepe, que é aquela coisa. Traitepe, eu não sei se sabe, a palavra Traitepe quer dizer rosto triangular. Sim. Porque ele parece um triângulo. Então ficou resumida. Vinha gente de todos os estados que não conhecia o Traitepe, nos estados, Colorado e outros. Nós começamos, enfim, com a ideia de ajudar a paróquia nas festas, a parte que é praticamente a carne a preço de custo, praticamente, só uma cozinha só para pagar a despesa dos empregados. Não só isso, depois começou a vir as escolas, começamos a criar nome e tudo, e as escolas gostavam também, porque fazem aquelas jantares para arrecadar fundos para as escolas, a escola de Ralmaras, o Sagrado Coração de Jesus também, para também manter a escola, muita coisa. Eu deixava praticamente a preço de custo, praticamente a preço de custo. Já o meu sobrinho, depois eu não tenho culpa. O nosso ideal era 3 coisas, era a família, era servir para a nossa família, para a nossa comunidade e para a nossa... a nossa comunidade portuguesa. Exato. Ser honestos com eles e procurar servir melhor que a gente pessoas pudesse. que me chamavam às vezes de São José e de outros lugares, e até vinha pessoas de Los Angeles que tinham amigos aqui embaixo, que tinham um ranchete e matavam o gado, e depois eu podia abrir para eles o fim de semana. Eu abria a porta às vezes ao sábado ou domingo à tarde para eles levarem a carne para cima. Toda esta sua abertura ao público e à comunidade também abriu horizontes, não é? Sem velho horizontes, sem dúvida, sem dúvida. Não, eu fiquei muito mais assim aberto com as pessoas e com vontade de ajudar sempre. Muitas vezes cheguei a vezes, por exemplo, até um segredo, não é um segredo, mas por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, havia uma festinha qualquer de 150 pessoas e disse um rapaz que está lá ainda a trabalhar, que era o Mário, tens que cortar a carne, por exemplo, calcular 1 libra por pessoa. Se ultrapassares a libra por pessoa, o que eles vão pagar a gente, não dá para cobrir, não vai sobrar muita coisa, depois de pagar as despesas, pagar a ti de cortar carne, ou pagar o carvão e pagar aquele trabalho todo. E um dia era 150 pessoas e ele usou, parece-me, 200 libras de carne. E o ribeye que a gente comeu aqui hoje, que é o mais caro, além de filé mignon. Filé mignon é uma carne tenra, mas não é muito saborosa, não é comum. E eu disse, Mário, 50 libras a mais do que usaste para fazer esses bifes, que eram bifes grossos. Olha, a gente, neste aqui, perdemos dinheiro, em vez de fazer dinheiro, perdemos dinheiro. Mas está bom, fomos aprendendo com o tempo, fomos aprendendo. E geralmente a era vida assim. ensina, não é? A vida ensina. Mas, ora, nós chegamos a cortar, isto lembra, esse ano nunca me esqueça. A gente não tinha, depois compramos também contentores, desses contentores que vão nesses caminhões de frigoríficos, caixas frigoríficas, porque se aumentasse o prédio, eu tinha que colocar mais uma bomba de água, um hidrante, ou como é que chamam, aqueles que os bombeiros usam para tirar a água. Você sabe como é que eles chamam? Fire hydrant, é isso que dizem, sei. Aquelas bombas que eles têm ali bombas de água. para encher os caminhões e tudo. De qualquer forma, e ia custar mais de $100 naquele tempo. Eu disse, não pode ser $100. Então, os contentores não pagam impostos. Tinha uma bomba com pressão. Compressão, claro. Exato. Tinha que fazer o prédio, para pagar o prédio, ia custar uns $50, $60 mil, mas a bomba ia custar $20 mil, e para aquela coisa, isso talvez passava das contas. E então começamos com contentores. Contentores a seco, e depois fomos colocar contentores com câmaras, com máquinas e tudo, porque aqui são usados nesses navios e alguns não trabalham muito tempo. E cheguei a mudar 2 deles, cheguei a mudar os motores, porque eles estragaram-se com o tempo, por causa do sal, aquilo tudo. Mas no ano de 2004 não havia contentores ainda, talvez um só, se não me engano. Nós começamos com 30, 40, como disse, quando compramos o lugar. No ano de 2004 tem que haver também neve, era em outubro. Portanto, ali o lugar de Yosemite, que é aquele lugar muito alto, tem... As pessoas pensam que os viagens naquela forma são tudo pequenos, depois de matar, pesam aí 80, 70, 100 libras, 110 às vezes, não é? E
naquele ano, entrou, quer dizer, não é só o Viados, entrou entre ursos, alces e naquele foi onde acho que entrou mais 40 ursos, foi o máximo que a gente teve lá de ursos num ano de caça. 760 animais de caça, em 3 meses e tal. Além do gato que nós partíamos. Exato. Nós nunca dissemos a ninguém, não tragas carne. Uhum. Dava sempre jeito, dava sempre um jeito. Que bom. E, enfim, depois fomos aumentando, até por fim nós tínhamos 18 empregados, em vez de ter 2 ou 3 como tinha no começo, não? Exato. Yeah. A senhora graças a Deus, gostavam da não. gente. Senhora Ângela, foi difícil sair do Foster Farms e ir trabalhar por conta própria? Naquela altura, não sei, não foi muito fácil. Tinha uma moça lá que estava a trabalhar, que é que me ensinou a emplacar, que ela agora, hoje em dia, está em Sul de Carolina. Yeah, Carolina do Sul. E ela puxou muito por mim, da maneira que ela me ensinou, eu aprendi, foi da maneira que eu ensinei meus empregados. Pois eu já estava habituada no Foster Farms, estava a gostar, mas o trabalho era pesado lá também, não era fácil, porque eles tinham-me ensinado a fazer os trabalhos todos no Foster Farms. Só as amizades que tinha lá, pois deixei tudo atrás e vim para a Loca, para o açougue. Pois não foi muito fácil no princípio, mas depois as coisas começaram a encaminhar. Mas eu embrulhava a carne, eu atendia os clientes, eu agarrava as instruções e sofria o marido. E sofria o marido, está bom. Essa tá bom. Era difícil sofrer o marido. Ele não era o pior, mas às vezes tinha os seus dias. Não se eu perdoa, meu pai era mais chatinho. Meu pai trabalhou muitos anos, meu pai era muito trabalhador. Meu pai, uau, ele fez muito trabalho lá, meu pai. Mas essa minha posso estar aqui na frente dela, mas ela conseguia fazer o trabalho de 3 mulheres. Que bom. 3 mulheres. Para chegar a outra. Tivemos lá uma moça que posso dizer que também fez bem como ela, que foi a mulher do Artur. Teixeira. Teixeira, a senhora Florinda. É, a senhora Florinda. Trabalhou 20 anos para a gente lá. Ela teve que parar por causa daquela coisa de cortar o papel, com aquele movimento sempre. Estava a ficar com o ombro a doer muito. E depois tivemos que inventar uma máquina de cortar papel que não precisava já fazer aquela força. O papel branco é mais fácil, mas cortava 2 plásticos e puxava muito pelo ombro. Vamos parar. Até que aquela máquina resolveu graças a Deus. Senhor Hélio, foi para o Brasil de Califórnia. Quando é que regressou depois de sair da terceira e à sua freguesia? Os altares, quando é que regressou? 72, a primeira vez. Não. A primeira vez. Isso devido, nós fomos fazer um curso de cristandade a Braga. Ok. Foi quando já comecei a falar com eles lá em junho. Já estava mais ou menos. O número já estava bem. Já estava assim, não, mas estava. Estava meio alinhado. Meio alinhado. Mais um primo meu, portanto, ele não esteve aqui outro dia, mas é um irmão do Elmano, Carlos. Fomos os dois para os altares e acompanhou-nos o padre Carlos, que era do Pico, esteve lá um tempo no Pico, nós estivemos cá na terceira. E então fomos, a primeira vez, fomos por 5 semanas. Era para visitar. Qual foi a sensação ao regressar à terra natal e à sua freguesia? O que é que achou diferente? Vai lá, 57, fomos para o Brasil em 57. 57 fomos para o Brasil antes. Viemos para aqui em 66. Portanto, conhecia vários amigos de escola, mas já não lembrava. Você imagina lá, a parte de 9 anos, não é? Aquele tempo que eu devia ter mais noção das coisas e aprender mais, ou gostar mais disso, ou gostar mais daquilo, foi no Brasil. Foram 20 anos após ter vindo para a América que regressou? 57, 60, mais ou menos 19 anos. Aproximadamente 19 anos. 19 anos depois da... É claro, depois de lá já fui, então, fomos primeiro foi para a terceira, e depois da terceira para o continente, depois foi mais um grupo de pessoas, já eram mais ou menos 12 pessoas, foram fazer esse curso de cristandade a Braga. Mas nesse entremeio foi connosco também um casal que vem a ser esteve aqui connosco o António Borba e a sua esposa. Esse casal eram os pais da Maria Borba e o doutor recomendou que ele não fosse, mas ele queria, tinha aquele entusiasmo a ir e tudo, fazer o curso também. E no outro dia seguinte a chegar fomos para Braga, arrendamos lá uma Mercedes-Benz com condutor e tudo, naquele tempo daquelas pequenas tinha que levava 16 pessoas, 16 a 20. E ele faleceu de um ataque de coração, faleceu lá. Foi a senhora ficou viúva. E aquilo já, coitada, a gente teve culpa, mas
aquilo já não ficou a mesma coisa. O ambiente entre todos. Mexeu com todos. Éramos 12 mais ou menos, mexeu com todos. E coitada, claro, consigo, a gente fez o melhor que pôde da nossa parte. Enfim, e depois, então as outras vezes que eu fui... E depois de casado, quando é que regressou? Primeira vez de casado, 82. 82. Já não foi já a terceira, teve que ir a São Jorge. Já! Sem dúvida, São Jorge, não. A terceira eu gosto da terceira, mas não desgosto de São Jorge, o senhor já. Para descansar, olha, eu sou uma pessoa que não gosta assim muito de movimento demais. Muitos me conhecem, oh, tua mulher vai às festas, tu nunca vais, como é isso? Olha, eu estou ocupado lá no trabalho, alguém tem que ficar lá a tomar conta das coisas, e especialmente na época da caça tem que abrir as portas, os animais era a desculpa. Desculpa. Não, tem pessoas, já o meu sobrinho da mesma forma. Enfim, foi a primeira vez. Olha que foi 5 semanas, já tínhamos um rapaz que era o sogro dele tinha a galeria de Angra, que era o senhor Rocha. Sim, Lídio Melo. Lídio Melo. Sei quem era. Era o genro que é casado com a Nilza. Portanto, ele trabalhou para a gente aqui talvez 6, 7, 8 anos. A primeira vez, depois ele veio para trás, mais 4 ou 5. Depois veio cá, ele é que ficou a tomar conta, mas o meu pai pois não falava nada de inglês, ele é que ficou mais ou menos a dirigir as coisas e tudo, tinha aquela moça no escritório, ela é casada com um rapaz português, mas já nascido aqui, já não falava nada. E ele ajudou o meu pai, meu pai não gostava que eu fosse, tu vais por aí abaixo, vais deixar isto sozinho e coisa, pai, ele vai-se amanhã. Mas nunca fomos para onde nenhuma, casamos em 74, vai lá, é as primeiras férias, em 82, vai lá. Mas gostamos, 5 semanas, olha, Terceira, São Miguel. O que é que mais gostou em São Jorge? Em São Jorge, olha, eu gostei da natureza também de São Jorge. E da calmaria. Da calmaria. Gostei muito da calmaria. Hoje em dia mesmo... Nos altares a coisa já foi um bocadinho mexida, não? Foi mexida, olha, não é criticada na Terceira, mas olha, este ano nós fomos lá... O ano passado? Sim, o ano passado. Eu fui com ela em 2016, com a banda. A Filarmónica. Mas ficamos com esse rapaz, por acaso, com o Rogério Rocha, lá na Feteira. Ele agora está na Ribeirinha. E depois já... Os teus planos, e foste com a Filarmónica. Fui com a Filarmónica. Eu era para ir para São Jorge. Eu ia ficar, porque ela... Não, tu vais sozinha desta vez, porque eu tinha ido ao Brasil sozinho. Sim. Já 2 vezes, por causa quando queria adotar uma criança. E disse ela, olha, então, estava ao longe. E a minha cunhada aqui, que é a irmã dela, a Rosa Maria, ela disse, tu tens que ir ver a tua mulher. E vocês, não, a gente toma conta disso, não se preocupe. Ela estava a trabalhar também no escritório e tudo ela, já temos vários empregados. E pedi com confiança, tinha um rapaz que está lá já há 35 anos, que é o Mário, um rapaz de São Jorge, lá da Ribeira Seca. Ele também ficou a tomar conta. E lá fui. Tu disseste não ir? Hélio, eu vou... todos os dias às festas das Joaninas, seja qual for, para aqui, para lá. Ok, tu vais. Eu fico só lá 1 dia e meio, coisa parecida, e vou para São Jorge descansar. É que disse, senhora Alba? Yes. Eu é que disse a ele. Ela é que me diz a mim. Eu disse, tu vais e mais eu. Imagina, vou ficar em casa contigo a fazer BBC. Onde a Filarmónica for, a Ângela vai. E tu não reclames, porque não vais estragar as férias. Depois, não te preocupes, naquele tempo tinha a minha sogra, mais o meu cunhado e uma irmã dela, que estava separada. A Lúcia. A Lúcia é mais nova. Já é a Lúcia, se eu conheço a Lúcia através do grupo folclore. Enfim, e foi assim, olha, estava lá que 1 dia e meio. Mas eu sei que o meu amigo teve nos altares e que havia uma festa e que mexeu um bocadinho com você. Agora sim, e é verdade. Não, o que aconteceu? Não, é por acaso esse rapaz que é o meu primo segundo e primo primeiro Padre Manuel. E... O meu amigo queria descansar e eu vou na parada. Não, olha, sabia que tinha... Eu cá não tinha a mesma ideia, Acho que nos altares, eu morava numa canada para dentro, não era no caminho corrente, lá mais ao fundo. Chamava-se a Canada dos Engenhos. Exato. Ao lado da minha tia Carolina tinha ali uma terra no canto. Nem sequer sabia que era dela. A terra não era dela, era de um senhor comandante lá, do altar, da Terceira. De qualquer maneira. De qualquer maneira. Apanho a festa dos altares. Ei, caramba, ficamos mesmo em frente. 2 alto-falantes, 2 postos ali perto um do outro. Até às 4 horas da manhã a fazer barulho. Ei, não dormir. Não dormi quase nada. Andava cansado. E o fim das festas, Sr. Álvaro? Aí é que foi mais bonito. Foi-se deitar cedo. Eles largam muito fogo.
Eles começam a largar fogo atrás da escola. Fogo de artifício. Eu tinha pegado só 1h30 da manhã. Estava na rua de trás. Acabou lá em frente à igreja, lá aquela festividade. Foi fogo de artifício. Disse, o que é que aconteceu? Para pegar no sono novamente, mas está bom. A festa foi bonita em si, eu que não estava preparado para a festa. Sim. Porque se soubesse era aquele barulho, mas como aquele rapaz vem a ser meu primo ainda, e mais a sua esposa, ao fornecer-nos a casa, ele tem lá a casa e tem lá o carro para se espantar. Mas se eu soubesse que era tanto barulho, eu tinha amanhado uma casa lá para outro lugar qualquer, lá mais desviado. Bom, e depois também acabou a festa, claro. Mas já apanhamos a festa no começo, foi a festa do Raminho. Olá, é ali tudo próximo dos outros. Depois qual que é a cigarreta? Serreta. A Serreta fomos A um dia Serreta só foi para dois. São Jorge. Um dia ou dois, fomos só 5 dias, 6 dias para São Jorge. Não deu para ver praticamente nada. Eu tinha muitas intenções de ver umas feijões que correm até lá abaixo. Não deu tempo. Talvez tivesse ido mais cedo antes. Não, mas eu Antes também da tinha um festa. primo de Los Angeles lá e ele queria que nos acompanhasse. Queria que acompanhasse aqui e acolá. E depois, imagina, fui às flores. Fui às flores e das flores fui ao Corvo. Que Eu queria até, já que eu estou aqui, se o mar estiver bom, eu quero tirar enfim, aquela dúvida do corpo, como é que é o corpo, como é que não é. Bom, e foi assim, mas... Senhora Ângela, eu sei que a senhora gosta muito de crianças e por isso também adaptou alguns, não foi? Quando é que sentiu a necessidade de adaptar uma criança? Eu antes de me casar eu pensava assim, da maneira que eu gosto de crianças, e talvez quando me casar não sei, não me vai dar nenhum. E assim calhou. E assim foi, nem que tinha assim um pressentimento que isso talvez ia passar. E passou. Durante 15 anos a gente fez tudo o que podia fazer, porque razão a gente não tinha. Ao fim dos 5 anos de casados a gente foi a um médico, porque a gente nunca, desde o primeiro dia que a gente se casou, evitávamos ter filhos. Era para ter filhos, era para criá-los quando a gente fosse novos. E ao fim dos 5 anos não havia filhos, fomos a um médico. E o médico disse assim, Não, Ângela, foi bem 5 anos. Nós fomos depois de 1 ano e tal. E depois tens de ter o resto. Depois de 1 ano e tal. E ele recomendou, que era um doutor católico ali de Mercede, ele recomendou, vocês são muito novos. Espera mais 3 ou 4 anos. E acabamos esperando 5 anos. Não foi uma opinião lá muito boa do doutor. Esperámos 5 anos, depois eles começaram a fazer exames. E eu fui para um médico para Modesto e ele dizia assim, cada vez que eu ia lá, ele dizia assim, pensava para consigo, este mês ela vai ficar grávida. Levei injeções, fiz tudo o que os doutores recomendaram a gente fez. Nunca aconteceu nada. Um dia cheguei ao pé do médico e disse assim, comecei a chorar e disse a ele, faz alguma coisa, deixa-me saber por que razão é que eu não fico grávida. Abre-me essa barriga ou vê o que é que está a acontecer aí. E ele a nossa altura, ele disse assim, a gente vai ver, vamos experimentar. Depois, então, a nossa altura, ele sugeriu que este devia ir a um médico, este foi ao médico, ele sugeriu que ele fosse operado, foi operado. Fizemos tudo o que os médicos nos diziam. Que era possível fazer através da medicina. Levamos 15 anos nisso, dos 5 aos 15. Ao fim dos 15 anos, o médico disse assim, olha, eu não sei o que é que posso fazer mais, não tem mais nada que te faça, a melhor coisa é procurar a adoção. Procuramos a adoção, fomos a um advogado para São Francisco e ele explicou, porque ele também já tinha um adotado, explicou-nos tudo e escreveu-nos uma carta, a gente escreveu a carta, tivemos que mandar aquelas cartas com a fotografia da gente dos dois, porque o que é que a gente fazia, o que é que era a nossa ideia, que tínhamos vontade de criar uma família e tudo, e assim foi. Começámos a mandar essas cartas. Essas cartas foram para muitos lugares, mandámos para consultórios de doutores, para todos os lugares que eles sugeriram. 700 cartas no começo, 700. E a senhora Erqueta Pereira, naquela altura, falava na rádio e ela sabia que a gente que estava à procura de uma criança, a mãe dela morreu e ela foi levar a sua filha, uma filha que ela tinha doentinha, à casa dessa prima dela. E essa prima era foster mother, ela tomava conta de crianças. E nessa altura ela tinha o nosso Paulo. Estava lá com ela, tinha 5 semanas. E ela disse assim, perguntou a ela, para que esse menino, o que é que vais fazer com esse menino? Porque a mãe do menino já o tinha dado a uma outra pessoa e já o tinha vindo trazer para trás e tudo. E ela disse, ele vai estar para a adoção. E ela disse assim, e conheço um casal em Interlock que está à procura de uma criança. Ela até tinha mandado algumas das nossas cartas para São Miguel e andava à procura de coisas em São Miguel se houvesse alguma oportunidade nos Açores. E ela disse a essa senhora diz, olha, eu dou. Ele está aqui porque a mãe já o deu e veio trazê-lo para trás. Esse casal que o adotou, a senhora estava doente, ao fim de uma semana diz que não podia sofrer um menino, que o menino
tinha cólicas, muitas cólicas, chorava muito de noite e a senhora não podia aguentar com ela, não tinha paciência. Trouxe o menino para trás. E então ela disse assim, olha, diz a eles que eles comem escola. E a senhora Eduqueta chamou-me e ela disse assim, olha, fulana de tal, tem um menino assim, isto é o telefone dela, chama para ela. Eu disse, oh my gosh, eu estava no trabalho. E eu chamei, foi para o meu advogado e disse assim, olha, há um menino assim, assim, mas eu chamei para esta senhora disse, sim, tenho aqui um menino, dou-te, vem buscar. Eu disse, assim mesmo? E ela disse, vem já buscar. E chamei para o advogado e disse ao advogado, o que é que eu faço aqui? Tenho este menino, esta senhora diz que dá um menino, o que é que eu vou fazer? Isto era uma sexta-feira, nunca me esqueço. E ele diz assim, vai à loja, compra um carrinho para um car seat. Yeah. E leite para o menino, roupa, isto tudo, vai buscar o menino e chama-me na segunda-feira com o nome que o menino tem, que depois a gente fala. Olha, eu digo para este, estava a embelar carne, tinha a mesa cheia de carne, eu estava a embelar carne, até mais a Maria Amarante. E ela estava ao pé de mim, e eu digo a este assim, olha, tem um menino em Mercedes, esta senhora diz que o dá, e o advogado diz que a gente vai buscar. Ele disse, ok, ficas acabado de embrulhar carne e vou chamar a tua irmã Lúcia e eu vou buscar. E este Em foi vez dela assim ir, eu que fui. E ele Ela estava caminhou. atrasada. Olha, eu fiquei como uma pessoa congelada ali a embrulhar carne. Até a Maria Amarante disse que tinha perdido as cores e ela disse, eu nunca mais falei. Quando a gente chegou dali a 2 horas, o menino estava lá no escritório, na loca. Eu disse, oh my God. E isto era, oh meu Deus, era isto que eu queria, porque agora já assim, oh senhor, nem sequer tive tempo de me preparar, nem nada. Disse assim, ai meu Deus do céu. E o menino, pois chorava, que ele tinha cólicas e tudo. Acabei de embrulhar Tinha carne. até o umbigo dilatado, quando chorava. A gente chegou aqui a casa e alguém na igreja disse que a gente tinha um menino naquela noite. E as pessoas queriam, os casais queriam viver a gente, porque sabiam a vontade que eu tinha de ter crianças. E eu disse a este, eu não quero ver ninguém na minha frente. Eu quero mais assustar este menino, nem sequer me apareçam. Mas já apareceu aqui 2 ou 3 casais nessa noite. E depois já fomos andando ali, porque o menino tinha 5 semanas, já era pequenino. Ao fim de 2 semanas, ou foi de uma semana ou 2, a social worker chama e diz assim que a gente tinha feito uma coisa muito mal. E disse, ai Jesus, o que é que aconteceu agora? Tínhamos feito coisas que não era da maneira que se fazia as coisas. E eu disse a este, olha, compra-me uma passagem que eu vou-me embora para as ilhas. Ninguém me apanha este menino agora, ao fim de uma semana. E eu disse, olha, eu vou fazer mais ainda. Mas depois o senhor veio, um senhor muito bem disposto. Ele Em português, mas nascido. foi ao açougue, viu a loca, viu tudo, viu o nosso negócio, veio aqui a casa, esteve aqui em casa. Ele disse assim, esteja descansada, que ninguém lhe vai tirar esse menino. O bem que esse menino tem, ninguém lhe vai tirar. Eu vou fazer tudo por isso. Ainda dali veio outra social worker que também assustou a gente. Mas olha, adotámos aquele, levou 7 meses. 9 meses. 9 meses para ficar... A pelada ficar toda pronta, já. Ao fim dos 9 meses, a gente tinha um menino e disse a este, olha, a gente se for para ter mais algum, e tinha 35 anos naquela altura, para ter mais algum é agora, porque senão depois a gente fica velhos. A gente tem que pensar quando nós tiver 20 anos, a idade que a gente tem. E ele disse, olha, vamos fazer as mesmas coisas, vamos mandar as cartas e tudo. Mandámos as cartas com fotografias para o segundo. Estava um dia lá sentada no escritório e chegou lá uma moça e ela diz assim, estamos a conversar, ela tinha vindo buscar a carne e não sei como é que começámos a conversar, que ela diz assim, eu tenho uma moça que me está a ajudar a tomar conta das minhas crianças e ela está grávida e ela já me pediu 2 vezes para ir fazer um aborto e eu já lhe disse que ela me peça tudo o que quiser, mas isso que não posso fazer. E eu disse a ela, diz a ela que não faça isso. Olha, dá-lhe esta carta, entrega-lhe esta carta e diz a ela que não faça isso. E ela levou a carta e deu à moça, a moça chamou o nosso advogado que não podia chamar para a gente. Não foi logo no outro dia, foi não sei, que 2, 3, 4 dias? Uma semana? O Paulo tinha... Nessa altura, o Paulo já era grandinho. A gente já tinha, quando a gente mandou as cartas, tinha ele. Levou ali 2, 3 anos ainda para aparecer alguma coisa. Tivemos que ir para aquele processo todo. Chegou, aquela moça levou a carta, deu à mãe do Roberto, a longe com a mãe do Roberto, e ela disse assim, a única coisa, o advogado chamou-me e disse-me assim, olha, tenho uma mãe, mas ela é mexicano, e disse, não faz diferença nenhuma. Se é mexicano, se é filho de Deus, igual a gente, igual a nós, ele, se não se o pôs no meu caminho, é para ele, tem que ser no meu caminho. Quer dizer, eu via o Senhor a trabalhar através das pessoas. Quer dizer, a gente fazia a nossa parte, mas o Senhor ajudava a gente ao mesmo tempo. Foi na altura
Que então ela chamou para a gente e disse o que é que ela queria que a gente fizesse. Ela disse, perguntei se ela precisava de dinheiro e ela disse não. Eu só preciso de um lugar para viver até o bebê nascer e uma vez que ele nasceu, toda a vida de vocês para fora. Ela veio numa caminhonete, ficou com a minha irmã Rosa. Salinas até Los Panos. E a gente buscava Los Panos porque ela já vinha atrasada. O caminho estava atrasada. Só. Ela teve com a gente 4 meses. 4 meses? Mais ou menos, é. Ela estava de 6, mas estava só de 5 meses. Depois ela ficou até o bebê nascer, mas foi das coisas que me custou mais na minha vida. Foi, eu ia ao médico e o médico examinava, examinar médicos, e eu chorava sempre, dizia assim, mas porquê é que não sou eu que estou ali? Ó Senhor, porquê é que tu me fizeste sofrer desta maneira? Eu é que queria estar no lugar daquela mãe. Mas também não disseste que ela ficou mais, só ficou aqui um dia ou dois connosco, né? Ela foi com a tua irmã Rosa, depois a minha cunhada, a Rosa Maria, aquela que faz jantares connosco. Ela tinha um daycare na altura, fazia, não tinha conta de crianças, e portanto ela foi trabalhar para ela lá, até o bebê nascer. E depois o bebê nasceu e ela, o dia que ela esteve aqui em casa, na nossa casa aqui, quando o nosso Paulo fez 4 anos, no dia que o nosso Paulo fez 4 anos, ela esteve aqui. Ela estava aqui com a gente e 2 dias depois a minha irmã chama e diz, olha, a Marta vai para o hospital, vais lá ter com ela. Eu disse, olha, tu vais desta vez? E ele disse, eu não vou, vai lá tu. E eu fui para o hospital e quando o bebê nasceu, a enfermeira... Fui ao hospital, mas estava cá fora. A enfermeira olhava para ele, olhava para a mãe e olhava para mim. E ele lavado em lágrimas. Foi das coisas que mais me custou na minha vida, foi. E depois eu fui a primeira que peguei nele e a gente depois foi para ir buscar no outro dia e ela disse se a gente o deixasse ficar mais um dia, uma noite, que era para se despedir dele devagarinho. Aquilo ali custou muito, então eu disse depois disse tens que estragar, se ela quiser levar, se ela está arrependida, que ela caminhe com ele, porque o Paulo está muito apegado a ele, e era o seu irmão. Depois ela, com mais uns tempos, a gente vai passar a Páscoa em casa da minha mãe e ela desaparece. Eu tinha deixado o menino a dormir em casa e ela vai lá deitar-se ao pé do menino e disse, ai Jesus, aquilo já me estava a cortar o coração. Porque eu punha-me no lugar dela. Eu estava muito contente, mas também punha-me no lugar dela. E depois já lá então resolveu, foi-se embora. E 1 ano depois ela veio para trás e ela ofereceu-se para ser mãe emprestada para ter mais um, mas então, para a gente. E disse a este, emocionalmente, eu não posso passar por isso. Porque tinha que acompanhá-la a maternidade dos 9 meses e disse, eu emocionalmente não posso mais. Queres fazer? E a gente não. Desistimos. Então foi dali a 4 anos, não foi bem. Foi, não. A Mariana tinha 2. Também trabalhámos com o Brasil, era através da agência. Fomos ao Brasil. Mas não vou fazer muito. Adotamos uma criança. Porque o mais velho dizia assim, a gente não é uma perfect family. Se a gente não tem uma girl, a gente precisa de uma girl. Precisa de uma pequena. Se a gente não tem uma pequena, somos uma família perfeita. Ok. Fomos ao Brasil. Estamos no Brasil com 3 crianças. Era um irmão e 2 irmãzinhas. Era 9 meses, 2 anos e meio e o irmãozinho tinha 4. 4 ou 5. Mas não era, o irmão, não era no mesmo. Portanto, o irmãozinho era irmão da mãe das meninas. Era irmão da mãe das meninas. Vai lá. E as 2 meninas não eram irmão, era irmã, mas era só de mãe, não era irmão de pai. Eram meias irmãs também. Mas antes disso, pode dizer só um pequeno à parte. Nós conhecíamos muita gente em Portugal, gente mais ou menos importante lá, como foi aquele das equipas Nossa Senhora, que o Alberto Ramalheira faleceu agora há poucos meses. E ele andou lá em Portugal a perguntar a gente, clínicas e padres, amigos e tudo, mas nunca houve oportunidade. E conhecíamos também o que foi padre nos Biscoitos, depois desistiu de padre, aquela igreja que está nos Biscoitos, lá no caminho. Padre Francisco. Ele foi trabalhar, Padre Francisco. Ele foi trabalhar o registro civil, foi para Lisboa e depois conhecemos através, porque ele é primo primeiro do Padre Ivo Rocha, o Padre Rocha. E, enfim, pedimos comunicação lá em Portugal, depois mudou-se para a terceira, veio para trás para a terceira, para acabar, enfim, se aposentar e aquela coisa toda. Olha, não é fácil, aqui não é nada fácil. A gente tem que dar várias maneiras, tem pessoas aqui, eles não querem deixar as crianças para adotar nem nada. Enfim, olha, começamos com o Padre Zezinho. O Padre Zezinho já mencionou o senhor que o Padre Zezinho teve na nossa casa 3 vezes aqui. A primeira vez foi em 86. E ele é que disse, olha, vocês vão ao Brasil e há vários orfanatos lá. E a gente vai procurar, eu vou procurar saber onde é que eles estão, tu vais falar com alguém. Enfim, mas o processo lá... Conseguiu a menina ou não?
Sim. Conseguiu adotar Conseguimos Não foi uma através da menina. Brasil, foi na Rússia. Mas fomos ao Brasil e tivemos Ah. com três crianças lá que era para trazer. Levou 2 anos para bem que o Brasil dissesse: vocês venham que está desembaraçado para levar as 3 crianças. Ia ficar desembaraçado. O dia que eles chamaram do Brasil para nos dizer que a gente fosse buscar as crianças, a gente tinha saído para a Rússia. Porque aquilo estava, nem estava nem desatava. Eu disse: a nossa vida está aqui uma coisa insegura, ou ficamos com 2 meninos ou vamos arranjar uma menina. A agência de viagens tinha-nos mostrado a fotografia e um filme desta menina loirinha de olhos azuis. O El, que sempre sonhava com uma menina de loira de olhos azuis, e disse: olha, meu amigo, agora quer ver a tua oportunidade. Porque havia um casal em San Diego que também estava interessado, queria também saber se a gente... Mas a gente estava primeiro. Por causa do nosso caso do Brasil, tinha falhado e a gente estava à espera. Eu trabalhava com uma agência modesta, chamava-se Family Connection. Só a gente nessa altura fomos... Olha, tínhamos saído para o Brasil, fomos para a Rússia. Mas quando a gente foi, destinamos a ir para a Rússia, disseram assim: para ir à Rússia custa $15.000. A gente naquela altura não tinha... A gente trabalhou muito para ter alguma coisa. A gente diz assim: como é que a gente consegue ir? Disse: olha, a gente vai fazer tudo o que a gente puder. A gente tem cartões de crédito, a gente está a pedir algum emprestado, a gente está... A Rússia é que vamos. Isto agora é para acabar. Eu já tinha 49 anos. Queres buscar a Mariana? 49 anos? Não. Tinhas? Não pode ser, tinhas... Ok, fazer as contas. 35, o Paulo tinha 35, o Roberto tinha... Foi dali a 4 anos. Tinhas 40 tinha e 39, eu que tinha 45, 42, tinhas 40. Vamos para a Rússia. Amanhã os papéis todos para o Brasil, a papelada era assim. Para a Rússia era assim. Só para o Brasil não podia levar nada em português, tinha que ser tudo para traduzir lá. Só fomos à Rússia buscar uma menina, tínhamos dito naquela altura que ela tinha ano e meio, ela tinha 2 anos. Tinha 2 anos. Ela tinha 3 anos, não, tinha 4 anos. Quase. Sim, 4. Nós fomos lá em abril e ela tinha feito 4 anos anos em dia 4 de fevereiro. fevereiro. Mas era uma fotografia, era muito pequenina, porque ela mesmo era pequenina de si. Ela me vestia roupa de 2 anos. Não. Temos que comprar roupa e sapatos e aquelas coisas lá. Mas graças a Deus. Fomos à Rússia, trouxemos a menina com 4 12 anos, dias na está hoje Rússia. com 31. Já vê? E ela faz diferença do Roberto, nem sequer é um ano. O Roberto fez 32, ela fez 31 e o Paulo fez 36. 36. Exatamente. O senhor Hélio, quando é que decidiu aposentar-se? Aposentar-me, estava cansado já, não é? Que eu trabalhasse, enfim, já horas como trabalhava no começo. No começo, 15, 16, 17 horas muita vez. Mas depois também a pressão, sabe? Mais empregados, mais dor de cabeça. No começo, 3, 4, 5 empregados, e eles amanhavam bem, amigos uns com os outros. Depois, como se chamaram, um ficava invejoso do outro, o outro assim, o outro assado, falava daquele. Falei: caramba, já não podia com aquilo. E disse: Ângela. Foi na altura do Covid. Já estava com 73 anos também. 73. E disse: já é tempo de parar. Essas horas todas. E vou. A gente, não, senão é pouca gente, não é? Não, nem sequer de cadeira de rodas não pode ir para aqui e para lá praticamente. Nem quando a gente der andar, a gente vai dar uma voltinha, vamos aqui, vamos acolá. E enfim, decidimos, tivemos lá o meu sobrinho, que é o que está lá agora. Eu tinha outro sobrinho que estava interessado também. E depois o meu pequeno, o Roberto, já tinha assim mais cabeça para um negócio daqueles. Mas ele tinha o seu estudo de nutricionista e etc. E portanto... E o mais velho não aguentava com os... Não aguentava aquelas o horas drama todas como a dos gente. empregados. Não aguentava. Ele não tinha aquele poder de ser patrão em cima. Não podia. Acho que ele ficou chateado e tudo, mas pronto, a gente vai-te ajudar o poder, não te preocupes. Enfim, o meu sobrinho está lá. Esta vida de aposentado permitiu viajar, não? Prometi-me viajar, mas já sabe que é aposentado também é aquele dinheiro que entra por mês não é quando a gente estava a trabalhar. Sim, mas dá-lhe uma oportunidade. Dá uma oportunidade mais, mas a gente sabe. Eu não sei se disse ao senhor ou não, talvez não disse a vocês, mas havia por acaso um senhor que era primo do meu pai, primo segundo, chamava-se Constantino Lourenço, ele tem aqui os 2 filhos perto da igreja ali a morar. E um dia estava a conversar depois da festa da Nossa Senhora do São, estava lá debaixo de uma árvore a conversar um pouco, a descansar, e disse: olha, sabes o quê? Eu estou aposentado, mas a minha mulher, e a gente recebe a nossa aposentadoria, e no fim do ano ele tinha netos, era netos, não é? Portanto, era o filho do Carlos, ele tinha 3 filhos. O Carlos tinha 4. Sim, Tinha 4 já ou 5, tinha já não os sei se 5. tinha 4 ou 5. E depois disse: olha, a gente vai pegar aquele dinheiro depois que sobra no fim do ano. Disse: olha, não gastamos demasiado.
gastamos o que é necessário para comer e tudo. E sabemos que em janeiro vai começar outra vez o novo cheque da aposentadoria. Portanto, a gente chega ao fim do ano, a gente vê o que é que tem, pode ter 3, 4, 5 ou 6 mil dólares no banco, a gente pega aquele dinheiro e divide pelos 3 filhos e ajuda-os. Agora que eles precisam de ajuda, não é quando a gente morrer e pode causar até brigas um com o outro por causa disso e daquilo. Olha, aquilo ficou na cabeça e portanto, depois de me apresentar também ajudo os meus filhos, aquilo que posso. Está entendendo? Ajuda este aqui a lá especialmente, aquele que é o nutricionista lá no Fresno diz, não sei bem como é que seria em português, É nutricionista. Nutricionista? Yeah. Eu fiz uma entrevista a ele. Eu só fiz uma entrevista ao Roberto, é? Olha. Naquele BS. Naquele BS. Não lembro. Está bom. Yeah. Só ver a gente viu, talvez, já não recordo. A memória era Esse é da People's Person, não é? Os outros são mais acanhados. E a menina está com a não, pequena pessoal está com todo, por acaso, não é para saber agora, mas pessoal, muita gente gosta do Roberto. O Roberto tem personalidade diferente. Ele disse que podia ter ido para doutor, podia ter ido enfermeiro, registrado, outra vez, ok, mas eu gosto de ajudar as pessoas e achei que nesta parte que ia ajudar muitas pessoas na questão da comida, Por do acaso peso, etc. foi isso que ele me disse no fim Disse, não é? da nossa conversa. Hoje estamos a concluir o nosso bate-papo Esse bate-papo. e eu deixo-lhe o microfone do Canal 10 à sua disposição para uma mensagem que quer dirigir aos seus familiares e amigos e obviamente também à Dona Ângela. Muito bem, pois primeiro quero agradecer a vossa visita, que esteve aqui há mais ou menos 3, 4 semanas, quando entrevistamos para as equipas Nossa Senhora, e agora foi esta visita especial. Agradeço a vossa vinda aqui, mas novamente, e obrigado por terem vindo, pela entrevista, e quero desejar a todos os nossos amigos, especialmente aqueles nossos clientes, que é uma oportunidade também de agradecer a todos, não podes agradecer um por um, a todos aqueles que nos ajudaram ao longo dos anos, como clientes, amigos, obrigado por tudo. E pois é um pouco diferente quem está lá à frente, mas eu tenho pena de não ser que ele fizesse como eu fazia. Porque nós quando demos o lugar, nós dissemos assim, Adolfo, pelo menos tens que ajudar as paróquias, as igrejas, e enfim, depois então o resto virá por acréscimo. E assim foi. E obrigado a todos mais uma vez. E que Nosso Senhor esteja com todos vocês e também connosco. Também quero agradecer a todos aqueles que nos deram o patrocínio ao longo dos 43 anos que nós tivemos no açougue. A falta mais que me sento muitas vezes é a convivência que tinha com os nossos clientes, com os nossos fregueses. E o Hélio diz que o Sr. Alves será... O Dílio tinha estado aqui há 3 semanas das equipas Nossa Senhora, não, foi no programa do Padre Mata. Não as equipas, isso, Padre Mata. Yeah. E um beijinho, um abraço para os nossos amigos nos Açores, em qualquer lado que nos encontram, porque eu acho que tenho amigos por muitos lados, talvez tenha alguns inimigos que tenha sem eu saber. Peço desculpa a eles, mas quero ser amiga de todos eles, que o Senhor os abençoe sempre, e minhas primas lá nos Açores e no Canadá, que temos, oxalá que estejam a ver, que a gente também procura ver agora muito no YouTube, e gosto de ver, dá-nos saudades, da gente dá vontade da gente caminhar daqui para fora e ver um bocado o mundo por aí fora, só estas gravações que a gente vê. O nosso entretenimento é no YouTube. Muitas saudades para todos, muitos beijinhos e boas festas para aqueles que vão estar festejando na Ilha Terceira e São Jorge e por aí abaixo. Boa noite e muito obrigado ao Sr. Álvaro e à Sra. Odília, mais uma vez, por terem vindo até à nossa casa, que a viagem não é curta e sei que é com sacrifício, mas aprecio muito a sua amizade e a sua curiosidade, a sua generosidade de vir até nós. Obrigado e boa noite. E que o seu programa continue a ter esse sucesso cada vez mais. Que a gente está sempre a ver. Mais membros e mais comentários, que também tem que aprender a fazer comentários também. As vossas entrevistas e tudo, não, que é muito importante. Muito obrigado pela vossa recepção, terem aceito o convite. Desejar-vos também as maiores felicidades do mundo, em todos os aspectos da vida, em direto, e da cidade de Trelawny e da residência do casal Hélio e Ângela Couto. Estive convosco o Canal 10, em mais um programa Gente da Nossa Gente. Aproveitamos para também deixar um abraço de amizade,
marcar encontro, como é óbvio, numa próxima edição de Gente da Nossa Gente. A equipa que vos acompanhou, constituída por Odília Aguiar na imagem, na locução Álvaro Aguiar. Até uma próxima. Fores a São Jorge, atravessa o mar e vai do topo a Rosais sempre a navegar. São Jorge é lindo e podes ter a certeza que a sua maior riqueza, o que mais encanta é a alma do povo. São Jorge é belo, no verdejante dos prados, fico com os olhos molhados quando lá volto para vê-lo de novo. Numa pequena fajã à beira do mar, ouço as ondas e o vento a murmurar. Nesta paz, neste sossego, deixem-me ficar aqui para me esquecer dos anos